Amém. Fazer um resumo aqui do nosso estudo, nosso último estudo. Nós estivemos analisando o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 ao verso 14. Basicamente, o que Pedro está chamando a atenção da igreja é para que ela fosse diligente quanto ao procedimento, em razão da natureza, da sua nova natureza, como co-participante da natureza divina, é o que ele diz no capítulo 2, verso 4. Ele exortou a reunir toda a diligência a favor do amor fraterno como igreja. Capítulo 1, verso 5. Por causa da ignorância espiritual, ele exortou a procurar com maior diligência confirmar a vocação e eleição divina. Capítulo 1, verso 10. Como? Com toda diligência, empenhando-se exatamente nesta direção. Por fim, terceira vez que ele cita aqui a palavra diligência, ele agora, por causa do julgamento final que se aproxima, ele exortou a corrigir o procedimento em piedade, capítulo 3, verso 11, empenhando-se exatamente neste propósito. Tá? Então, por causa deste eminente julgamento que se aproxima, a exortação é para que a igreja corrigisse o seu procedimento em piedade. Nesses últimos tempos, dias, os crentes devem ser vigilantes e cada vez mais comprometidos em suas condutas de fé e de relacionamentos, segundo o evangelho recebido pelos apóstolos bíblicos. É o que Pedro exorta no verso 2 do capítulo 3. Então, a igreja que naquele contexto estava sendo perturbada por falsos pregadores, assim como nos nossos dias, ela deveria entender, como nós hoje precisamos entender, a recorrer às Sagradas Escrituras. Foi assim no século XVI, com o evento da Reforma Protestante. A igreja foi se distanciando da ortodoxia, da doutrina bíblica, então o apelo dos reformadores é que retornassem às Escrituras. Este apelo ecoa ainda nos nossos dias, nos exortando, nos fazendo lembrar da necessidade de nos apegar cada vez mais às Sagradas Escrituras, pois elas, e somente elas, têm o poder de nos colocar no rumo certo. Então, no texto que nós estudamos, Pedro, ele chama a atenção da igreja para a diligência em duas dimensões. Primeira dimensão é a dimensão da santificação. Ele considerou a destruição dos homens ímpios e a consumação dos atuais céus e terra, o que nós vimos aqui, capítulo 3, verso 7 ao verso 10, como uma forte motivação para se viver uma vida santa. Quem não considera esse julgamento que se aproxima, vive de forma relaxada, confiando na sua impunidade. Mas para nós que cremos e esperamos pela vinda do reto juiz, nós, tomados por temor, o que nós fazemos? Nós passamos a corrigir o nosso procedimento e a nossa piedade. Então, esta motivação seria amparada pelo temor de que Jesus, quando retornar, julgará severamente a todos e tudo o que existe. Já vimos aqui, tanto os homens como também o restante da criação. E aí, o outro ponto que ele nos chama a atenção aqui é sobre a diligência na esperança. Uma coisa está relacionada com a outra. A diligência na santificação deve ser resultado da esperança no que ele chama de dia de Deus, ou seja, o último dia dessa presente era, em que Cristo voltará do céu, ressuscitará os mortos, levará a cabo o julgamento final e estabelecerá o seu reino de forma plena. Esse é o dia de Deus, o dia do Senhor, uma referência a esse julgamento final que se aproxima, e o dia de Deus, o início do que ele chama de novos céus e nova terra, onde os crentes em Cristo habitarão para todo o sempre. Tá? No capítulo 3, o último capítulo dessa epístola, Pedro argumenta basicamente, faz 4 grandes argumentos aqui. Primeiro, do verso 1 ao verso 7, amados, estejam atentos. Verso 8 ao verso 10, não sejam ignorantes, como aqueles que estavam deturpando as Escrituras e debochando da promessa da vinda de Cristo. Sejam diligentes no procedimento, verso 11 ao verso 14, ou seja, não ser ignorante é ser, obviamente, diligente no procedimento. E aí, o nosso último estudo de hoje tem como base este assunto: confiem nas Escrituras e cresçam a partir das Escrituras, verso 15 ao verso 18. Eu quero convidar os irmãos a ler essa passagem comigo, última passagem, último texto desta epístola. O texto diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria
que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esta é a palavra do Senhor. Estas são as últimas palavras do apóstolo Pedro, antes do seu martírio em Roma. Então, as últimas palavras ele deixa aqui, exatamente nesta epístola, tá? Como um lembrete para que os crentes aguardassem o retorno de Cristo em santidade, crescendo no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, um tema que ele levantou desde o capítulo 1, especialmente a partir do verso 2 dessa epístola. Então, cresçam no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra final dele, tá? Se tinha algo que Pedro poderia deixar como legado, ele deixa na memória da igreja esta palavra de exortação. Cresçam no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua intenção foi a de despertar com lembranças a sua mente esclarecida, a fim de não serem persuadidos pelos falsos pregadores que estavam deturpando as escrituras do Antigo Testamento, bem como o próprio testemunho de Jesus, que estava sendo comunicado através dos apóstolos, incluindo o testemunho do apóstolo Paulo naqueles dias, ao que nós veremos aqui, versos 15 ao verso 16. Eles estavam desprezando as escrituras, eles estavam subestimando as escrituras, e através, como o Pedro mesmo diz aqui na sua epístola, com fábulas engenhosamente inventadas, estavam persuadindo muitos crentes a percorrer um outro caminho. Mais adiante, no capítulo 2, no verso 18, ele diz: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, eles estavam engodando a igreja, muitos crentes, e estavam os levando a prática de libertinagens, é o que ele diz ainda no verso 18 do capítulo 2. Então, falsos pregadores, falsos mestres, falsos profetas, anticristos, são todos adjetivos que têm o mesmo significado. Eles não podem ser subestimados. Meus irmãos, essa natureza é a natureza da serpente. Desde o Éden, a serpente, que é apresentada no capítulo 3 de Gênesis como a mais sagaz dentre todos os animais, ela começa a argumentar com Eva e, de forma progressiva e sutil, a convence a fazer exatamente o contrário daquilo que Deus, através de Adão, já tinha comunicado. Então, nós não podemos subestimar a atividade de falsos pregadores dos nossos dias. Eles têm cheiro de ovelha, eles têm cara de ovelha, eles fazem o barulho de ovelha, eles andam com as ovelhas, mas eles têm natureza de lobo. Tá? É isso que Pedro diz no capítulo 2, verso 1. Assim como, onde? No meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Se não for dissimuladamente, nós detectamos rapidamente. Mas o problema da atividade dos falsos pregadores é que eles são sutis, sorrateiros, discretos, agem nos bastidores. Tá? Nem sempre estão na TV, nem sempre estão nas rádios, nem sempre têm livros muito conhecidos. Eles podem estar muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. E nós já vimos aqui as características dos falsos pregadores. No capítulo 2, Pedro faz isso com maestria para nos habilitar a detectar esse espírito do anticristo nos nossos dias e nos prevenir deles. Uma das características dos falsos pregadores é que eles menosprezam as escrituras,
eles nem sempre vão abandonar as Escrituras. Eles vão instrumentalizar as Escrituras. Eles vão usar todo o evangeliquez possível para te convencer a confiar naquilo que eles estão ensinando. E alguns podem entrar na dúvida. Então, o que esses falsos pregadores estavam fazendo nos dias nos quais Pedro escreveu e remeteu essa epístola era menosprezando as Escrituras. Estavam usando as Escrituras e dando interpretações interessantes sobre essas Escrituras. Por isso que Pedro diz no capítulo 2, verso 2, e muitos, se referindo aqui não aos ímpios, se referindo aos membros da igreja, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, dos crentes, será infamado o caminho da verdade. São pessoas que já tinham declarado a sua fé em Jesus Cristo, mas que na sua prática, por seguir os argumentos de falsos pregadores, estavam andando em práticas vexatórias, vergonhosas, desonrosas para o testemunho da verdade que um dia eles tinham professado com seus lábios. E isso não é um processo que acontece de um dia para o outro. Isso geralmente acontece aos pouquinhos. Músicas que entram dentro da igreja, certas músicas transmitindo, comunicando certas letras que não são bíblicas, práticas que não são bíblicas no culto, pregações que não são bíblicas, não leem o texto, não explicam o texto e não aplicam o texto. A leitura do texto é feita apenas como um trampolim para as suas próprias ideias, para os seus próprios preconceitos, para sustentar suas vaidades, suas ambições financeiras, para alimentar suas políticas de relacionamento. Mas a palavra de Deus é apenas uma coadjuvante na história da igreja. Então, eles agiam assim. E Pedro está aqui exortando nessa epístola para que a igreja ficasse atenta a essa atividade. Assim, eles deveriam ser diligentes para não tropeçarem em tempo algum, nem mesmo depois de sua morte, é o que ele diz no capítulo 1. Meus irmãos, eu estou trazendo novamente essas questões a vocês, para que vocês se recordem daquilo sobre o qual vocês já tinham sido ensinados. E eu faço isso com diligência, me esforçando para que mesmo depois da minha morte, vocês, como ele diz, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, final do verso 15 do capítulo 1. Mesmo depois da minha partida. Mesmo depois da minha partida. Essa era a preocupação deste pastor. E os principais e finais exortações apresentadas nessa epístola foram basicamente 4 com base no nosso texto. Primeiro, no verso 15, razão da aparente demora do retorno de Cristo. Verso 16, os falsos pregadores deturpam essa verdade. Mais uma vez, Pedro está aqui argumentando sobre essa aparente demora. Ele está relembrando a igreja sobre aquilo que ela já tinha sido ensinada. E o que os falsos pregadores estavam fazendo? Eles estavam deturpando essa verdade que já tinha sido ensinada. É o que ele diz aqui no verso 16. E no verso 17, ele faz 2 exortações aqui finais. Se previnam pela confiança nas Escrituras. Sabe por que vocês tinham sido ensinados? Mas, verso 15, mas agora vocês estão na dúvida, verso 16, é porque vocês estão perdendo a confiança nas Escrituras. E o apelo do verso 17 é: confiem nas Escrituras. Confiem nas Escrituras. Não se deixem levar pelas dúvidas criadas por aqueles que não têm compromisso com a verdade. E ele termina dizendo, ou exortando, para que crescessem na graça e no conhecimento de Cristo. Se fortaleçam nessas verdades sobre Deus e Cristo, e, portanto, vocês serão capazes de resistir a essa atividade dos falsos pregadores. Para Pedro, somente as Escrituras previnem e corrigem a igreja, e, portanto, ela deve estar atenta aos sinais escatológicos para se manter firme contra as oposições e na direção da promessa dos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Há um grupo de irmãos sinceros, piedosos, que acredita que o final dos tempos será marcado por um grande avivamento da igreja. O que nós lemos nas Escrituras não é bem isso. O que nós lemos nas Escrituras é que o final dos tempos, nesses últimos dias, as tribulações, perseguições e oposições contra o Evangelho de Jesus Cristo, que a igreja recebeu autoridade para comunicar neste mundo, vai se tornar cada vez mais
intensos. Todas essas oposições, todas essas crises, todas essas convulsões morais da sociedade. Se nós estivermos aguardando, escatologicamente falando, um grande avivamento na igreja, nós corremos um grande risco de nos tornarmos passivos e até transferindo para Deus a responsabilidade da missão da igreja, porque nós estamos aguardando que o Espírito Santo promova entre nós uma agitação fora do normal, quando estamos no meio de um campo de batalha, no meio do qual nós temos que anunciar o Evangelho que faz oposição a este mundo. E é por isso que a igreja ela é perseguida. Os dias vão se tornando maus, e sabendo disso, meus irmãos, nós nos prevenimos. Ao invés de nos tornarmos passivos e ingênuos em relação à nossa missão neste mundo, esperando por um grande avivamento, o que eu entendo por parte das Escrituras é que devemos reconhecer os sinais escatológicos que apontam cada vez mais para a intensidade de crises na sociedade, diante das quais nós, como igreja, de porte das Escrituras, devemos estar preparados na nossa fé e também na missão de anunciar este testemunho de Jesus neste meio todo, nos prevenindo. Então, Pedro, ele ensina aqui com essas palavras finais, a olhar para os sinais escatológicos, e no seu reconhecimento, como ele diz aqui em todo o capítulo 3, estes sinais que apontam para o fim, no temor justamente do juízo que se aproxima, corrigir o nosso procedimento e vivermos em santidade. Aliás, eu gosto de ver avivamento nesses termos: uma igreja que anda em santidade, uma igreja formada por crentes cheios do Espírito Santo, que anda em santidade, abandonando o pecado, educando os seus filhos no caminho do Senhor, exercendo bem a sua vocação na sociedade, mantendo-se firme na sua fé. Porque o grande desafio da igreja, meus irmãos, não é passar dias e dias e dias em lágrimas na presença de Deus, cantando louvores e orando nesses dias. Creio que o maior desafio que nós temos como igreja nesses dias, ou nesses últimos dias, seja justamente pela confiança nas Escrituras, nos prepararmos para enfrentarmos as oposições em face da missão que o Senhor nos confiou de anunciar o Evangelho. Isso em meio a provações, perseguições, privações, prejuízos, ameaças, porque o maior desafio de um cristão é, no meio de todas essas perdas e prejuízos, afirmar a sua fé, como Blandina fez. Blandina fez, por volta do ano 177 depois de Cristo, diante de uma forte perseguição do Império Romano contra os cristãos. Ela afirmava a sua fé em Jesus, e porque ela afirmava de forma persuasiva a sua fé em Jesus Cristo, ela foi presa, levada para a arena. Ali ela foi torturada como um show, um espetáculo diante daqueles que tinham prazer no horror. E cada vez que ela era torturada, mais ela afirmava em voz alta a sua fé em Jesus Cristo. Ela se negava a abrir mão da sua fé. Então eles amarraram num tronco e soltaram os touros para golpeá-la. E ela era golpeada por esses touros, chifrada por estes touros. E ela gritava ainda mais sobre a sua fé em Jesus Cristo. Por fim, resolveram aquecer num óleo muito quente, o óleo muito quente numa caldeira, e resolveram colocá-la ali sobre aquele óleo quente, e ela morreu afirmando a sua fé em Jesus Cristo. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É quando nós enfrentamos as oposições deste mundo, na firmeza daquilo que nós cremos ser a verdade. Crer a verdade. Então, Pedro, neste contexto de perseguição do Império Romano contra os cristãos, não apenas uma perseguição externa, mas também interna, por causa da atividade de falsos pregadores que tinham surgido dentro da igreja, está exortando a igreja a se apegar às Escrituras, para discernir os sinais escatológicos, para se manter firme contra as oposições e também na direção da promessa da vida eterna, que é descrita aqui como novos céus e nova terra. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster, que é a doutrina
bíblica oficialmente adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. No capítulo 33, sobre o juízo final, o texto diz: assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos em suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos agora para o ponto central e final dessa epístola: confie nas Escrituras e cresçam nelas. Verso 15 nós lemos, pode acompanhar no seu texto. O verso 15 do capítulo 3 diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro agora se ocupa no verso 15, a mais uma vez, porque ele já fez isso no verso 9 do capítulo 3, a mais uma vez dá explicação para a igreja sobre esta aparente demora do retorno de Cristo. A lógica dos versos 14 e 15 pode ser resumida da seguinte forma: considerando a espera do iminente julgamento final de Deus, é o que ele trata aí, né? Por essa razão, verso 14, pois, amados, esperando essas coisas, está falando do julgamento final, contra os homens ímpios e contra os céus e a terra, cada crente que confia nessa promessa deve fazer duas coisas. Primeiro, viver em santo procedimento e piedade, verso 14. Segundo, compreender a longanimidade de nosso Senhor, verso 15, é o verso seguinte. Então, existe uma relação aqui de um assunto com outro, e essa relação é estabelecida pelo autor. O Senhor elegeu pessoas à salvação. Eu sei que esta é uma doutrina um tanto polêmica para alguns grupos evangélicos, mas nós reconhecemos seguramente, do ponto de vista bíblico, de que Deus sim elegeu pessoas para a salvação. Pelo menos em uma das passagens que nós temos aqui, é a primeira epístola de Pedro, no verso 2 ao verso 5. Mas eu vou ler apenas o que diz o verso 2. Ele diz no verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Aí verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele está falando sobre a obra do Pai que elegeu, a obra do Espírito que separa, que convence, que traz o pecador até a Jesus Cristo, cujo sangue, a aspersão de sangue, é eficaz para a redenção de pecadores. Tá? Então Deus, segundo a sua presciência, Ele elegeu. Então o Senhor elegeu pessoas à salvação e está exercendo a sua paciência, a sua longanimidade, até que todas essas pessoas cheguem ao arrependimento, é o que nós lemos no verso 9 do capítulo 3. Nós não sabemos quem são essas pessoas. A nós não nos foi dado este conhecimento. Este é um conhecimento que está reservado para a exclusiva autoridade de Deus. Nós não conhecemos. O que nós recebemos como autoridade para fazer não é discernir quem é salvo e quem não é salvo, fazendo juízo das pessoas. O que nós recebemos como autoridade para fazermos é de anunciarmos a palavra de Deus com fidelidade, pois o Espírito Santo age através da palavra, chamando pecadores ao arrependimento. E este evangelho tem que ser anunciado entre todas as nações, e Deus soberanamente haverá de chamar aqueles que lhe pertencem. Essa doutrina teria sido ensinada pelo apóstolo Paulo através de seus escritos. É o que nós lemos aí no capítulo 3, verso 15 ainda. Ele diz, tende por salvação, ele está falando da doutrina da salvação, e de como Deus está lidando com este plano redentivo. Ele está sendo longânimo. Aí ele continua, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, ao indicativo de que Paulo teria ensinado isso para a mesma audiência do apóstolo Pedro. E os crentes já tinham essa doutrina informada. Verso 16. No verso 16, Pedro, ele vai para um outro tema. Essa doutrina que Paulo havia ensinado
e que os crentes já tinham sido também ensinados por Pedro, estava sendo deturpada pelos falsos pregadores. E é por isso, irmãos, a salvação, eu não sei no seu caso, no meu caso, quando Deus me salvou, converteu o meu coração, quando Ele me resgatou, eu tive naqueles primeiros meses uma dúvida. Eu acho que muitos passam por isso. E se não for bem assim como as pessoas falam? Como me faltava maturidade bíblica, como me faltava raízes profundas no Evangelho, eu ficava muito dependente do que as pessoas me falavam. E aí eu ficava, em alguns momentos, pensando, bom, e se eu abrir mão da minha vida terrena, dos prazeres que o mundo tem para me oferecer, e se eu estiver, no final de tudo, eu descobri que, na verdade, eu nunca fui salvo e eu fui enganado a vida toda. E a vida é só uma, você não tem como voltar atrás e reparar os seus caminhos. Eu estaria desperdiçando os meus dias? Tive dúvidas que me angustiaram profundamente. E nessas dúvidas, meus irmãos, nós nos tornamos muito vulneráveis, porque nós só temos uma fonte de verdade absoluta. Se tem uma verdade que é absoluta, é a palavra de Deus. Para tudo na nossa vida, para o reconhecimento da nossa identidade, para discernir os parâmetros dos nossos sentimentos, para a tomada de decisões, para corrigir os nossos comportamentos, para estabelecer relacionamentos ou nos afastar de certos relacionamentos. A palavra de Deus é como luz para os nossos caminhos. Então, se nós não confiarmos na palavra de Deus, nós entramos num grande abismo existencial. Porque só temos a palavra de Deus como verdade absoluta. E eu me refiro a nós, cristãos. Só temos a palavra de Deus como verdade absoluta para nós. Tudo mais é relativo, ou melhor, passageiro. Mas a palavra de Deus não passa jamais. Passarão, disse Jesus, os céus e a terra, e as minhas palavras jamais passarão. Para nós, a palavra de Deus é uma verdade perene e absoluta, suficiente, autoritativa, eficaz, inerrante. Para nós, a palavra de Deus é como luz no meio das trevas. Então, se nós perdermos a confiança na palavra de Deus, entramos em desespero. E foi assim comigo nos primeiros meses da minha vida cristã. Graças a Deus, eu fui cercado por pessoas que me ajudaram a compreender a vida cristã e me ajudaram a me manter no caminho correto, que é o caminho da confiança na palavra de Deus. Então, aqui, o apóstolo Pedro está mais uma vez denunciando os falsos pregadores. Ele fez isso basicamente em todo o capítulo 2, e ele retoma nessas últimas palavras o comportamento destes falsos pregadores. Irmão, só tem uma maneira dos falsos pregadores conseguirem exercer a sua influência. É se eles lançarem dúvidas no seu coração sobre a palavra de Deus. Já que a palavra de Deus é guardiã da nossa vida, então se eles conseguem estabelecer dúvidas sobre a palavra de Deus, eles têm um caminho aberto para introduzir as suas heresias. Era isso que eles estavam fazendo estrategicamente com a igreja. Eles estavam lançando dúvidas sobre a palavra de Deus, deturpando a verdade sobre a qual a igreja já tinha sido ensinada, que nós vimos aqui no verso 15. Então, Pedro escreveu, meus irmãos, para cristãos dispersos da onde? E aí nós temos a informação, lá na primeira epístola, no capítulo 1, verso 1. Ele escreveu para cristãos que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, que é uma referência à Ásia Menor, e Bitínia. E essas regiões são as mesmas onde estavam reunidas as igrejas nas quais o apóstolo Paulo esteve visitando. Tá? E mais ainda, além disso, igrejas, muitas delas, para as quais Paulo escreveu epístola, como por exemplo a epístola aos Gálatas, a epístola aos Efésios, a igreja talvez a mais relevante da Ásia Menor, a igreja de Colossenses, e também, na mesma cidade de Colossos, para Filemon, que era também de Colossos, que ficava próximo da cidade da região da Galácia. Tá? Então, Paulo, ele não apenas visitou essas igrejas, para quem Pedro agora está escrevendo, como escreveu epístolas, ensinando essas igrejas, justamente para quem Pedro está escrevendo agora. E especialmente a epístola aos Efésios se encontra densa doutrina acerca da soberania de Deus na salvação. Algo que nós veremos na nossa próxima série de estudos expositivos aqui de Efésios. Então,
Paulo teria ficado mais ou menos 3 anos nessa cidade. Você imagina ter o apóstolo Paulo com a capacidade que ele tinha de ensino, do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual ou sobrenatural, e inspirado pelo Espírito Santo. Ele ficou basicamente 3 anos na cidade de Éfeso ensinando. E isso explica a profundidade doutrinária da Epístola aos Efésios, porque aqueles irmãos tinham consolidado a tal ponto a sua fé, o seu conhecimento, a sua consciência cristã, que eles certamente entenderiam muito bem aquilo que Paulo escreveu na Epístola aos Efésios. O segundo ponto é que ele encorajou para que a sua Epístola aos Colossenses fosse lida também perante a igreja dos Laodicenses. Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor. Colossos era uma cidade próximo da região de Bitínia, da Galácia. Não me lembro exatamente a região onde ficava agora a cidade de Colossos. Então, ele está dizendo, olha, a epístola que eu enviei para os crentes de Colossos, providencie para que ela também seja lida lá do outro lado, lá na cidade de Laodiceia. Procurem lá os irmãos e leiam essa epístola também aos irmãos. Ou seja, esses irmãos dessas regiões, para quem Pedro está escrevendo a sua segunda epístola, eram irmãos que tinham sido pastoreados pelo apóstolo Paulo, conheciam bem o apóstolo Paulo e tinham recebido, inclusive, epístolas do apóstolo Paulo. Todas as evidências indicam que os crentes para quem Pedro escreveu suas epístolas conheciam Paulo. Não é notável, não é interessante que ele diz, como igualmente olha a linguagem, nosso amado é um qualificativo, irmão é outro qualificativo. Então, ele nem sequer se preocupou em fazer apresentações aqui, de chamar Paulo, por exemplo, de apóstolo. Ele usa uma linguagem muito pessoal. Nosso, terceira pessoa, do plural, nosso amado irmão. Então, ele não se preocupou em fazer apresentações, pressupondo que sabiam de quem se tratava. E tinham sido doutrinados por ele, como ele mesmo diz no verso 15, como igualmente nosso amado irmão vos escreveu. Então, esses irmãos aqui conheciam muito bem o apóstolo Paulo. Conheciam muito bem o apóstolo Paulo e tinham afeto por ele. Nosso irmão, amado irmão apóstolo Paulo. Não era só o sentimento de Pedro, era o sentimento da igreja em relação ao apóstolo Paulo. Não temos evidência suficiente para admitirmos que todos os escritos canônicos de Paulo estavam reunidos nesse momento histórico. Mas algumas sim, tá? Algumas epístolas sim, como provavelmente Efésios e Colossenses. Esses irmãos certamente reconheciam essas epístolas como sendo epístolas, primeiro, do apóstolo Paulo, segundo, epístolas que tinham sido inspiradas pelo Espírito Santo para que se dirigisse a eles. Contudo, os falsos pregadores estariam deturpando as doutrinas paulinas, relacionadas à lei para promover a libertinagem. Olha o que diz o verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Os escritos do apóstolo Paulo, vocês podem conferir, falam todas elas, em todas elas ele toca em assuntos escatológicos. Então, Pedro está reconhecendo que estes escritos, eles eram do conhecimento da igreja, mas aí ele continua, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Paulo teve uma alta educação judaica, rabínica, alta educação. Até hoje, a linguagem do apóstolo Paulo carrega um alto nível de entendimento e de organização de ideias para os nossos dias. E aqui Pedro está falando com uma audiência, basicamente, de gentios, que tinha uma outra formação. Certamente alguns irmãos tinham algumas dificuldades de entender. O próprio apóstolo Pedro está aqui com uma certa dificuldade também, reconhecendo uma certa dificuldade em relação à linguagem de Paulo. Ele diz, nas quais ele está afirmando uma percepção, há certas coisas difíceis de entender. Só que assim,
Para nós que temos o temor do Senhor, quando nós abrimos a Escritura e lemos a palavra e nos deparamos com um assunto muito profundo e nós não temos ainda conhecimento suficiente para explicar aquelas coisas, o que é que nós fazemos? Nos calamos, para não corrermos o risco de falar o que a Escritura, o que a palavra de Deus não diz. Mas os ignorantes, os que não têm conhecimento e que são jactanciosos, como eu mencionei aqui, verso 18 do capítulo 2, palavras cheias de jactâncias, que exigem respostas de si para os outros, para afirmar e manter a sua autoridade e a sua influência, estavam, segundo o apóstolo Pedro, ainda no verso 16, estavam deturpando os escritos de Paulo, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Se a palavra de Deus é o mapa que nos guia para o caminho da vida eterna, e você pega esse mapa, rasga e joga fora, você faz isto contra o seu próprio destino, porque agora você não tem caminho. Então, eles, ao deturparem os escritos de Paulo, e fazendo a mesma abordagem, a mesma interpretação falaciosa das Escrituras, eles estavam fazendo isso para a própria destruição deles. A própria destruição deles. Tá? Então, eles estariam deturpando as doutrinas paulinas relacionadas à lei para promover a libertinagem. Problema este que Paulo teve que corrigir na Epístola aos Gálatas. E aqui nós estamos falando, certamente, da mesma audiência de Pedro. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí você pega, por exemplo, uma frase dessa do apóstolo Paulo, segundo a percepção aqui dos ignorantes e instáveis, o que eles vão pregar? Libertinagem. Eles vão pregar uma liberdade moral. Eles vão pregar uma doutrina que é contra qualquer tipo de restrição às paixões da carne. Afinal de contas, mentalidade grega daqueles dias, tá? Por causa do dualismo, o espírito ele é santo e imaculado, mas a carne ela é destinada irrevogavelmente à corrupção. Então, o espiritual ele não tem comunhão com o carnal. Então, o espiritual, a nossa fé em Deus, isso é o chamado pré-gnosticismo que pregava isso naqueles dias. Essa mentalidade, esse entendimento de que a nossa fé em Deus, a nossa vida espiritual está preservada em Cristo, e eles entendiam que do ponto de vista físico não interfere. Então era possível afirmar ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo se meter em comportamentos que eram moralmente reprováveis, tá? E aí, Paulo trata isso em Gálatas. Pedro trata isso aqui na sua epístola, no capítulo 2, comportamento deles. Mas Paulo também tratou isso. Isso era um problema daquela região. Eles tinham esse entendimento, os falsos pregadores que estavam atuando nessa região, eles tinham esse entendimento, estavam passando isso para os crentes. Tá? Eles estavam passando isso para os crentes. Quando você vai para as cartas lá do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vê que ali estavam atuando os chamados nicolaítas. É uma palavra grega formada por duas. Nikos significa príncipe, chefe, tá? E laos, que significa povo comum. É uma palavra, é um substantivo aplicado a pessoas simples, povo comum. Então, Nicolaus ou nicolaíta seria uma seita que exerciam influência sobre os mais pobres, os mais simples, e eles arrastavam, segundo as doutrinas e heresias deles, os crentes para uma vida de libertinagem. Eles pregam uma liberdade, como diz o verso 19 do capítulo 2, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então, lá na Epístola aos Gálatas, Paulo trata isso, e eu separei aqui o capítulo 5, versos 13 e verso 19. No verso 13 do capítulo 5, Paulo diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ele está falando para quem, gente? Ele está falando para os crentes. Ele
Ele está falando para a igreja: meus irmãos, vocês estão entendendo mal a doutrina bíblica, vocês não podem usar dessa liberdade, que ele já tratou no capítulo 5, verso 1 de Gálatas, não, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não entendam mal, Cristo não nos libertou para voltarmos à prática, ou nos mantermos na prática dos pecados. E aí ele vai descrever os pecados da carne. Não useis da liberdade para dar a ocasião à carne. E ele vai descrever os pecados da carne. Quais são os primeiros pecados da carne? Verso 19: prostituição, impureza, lascívia. Pecados da esfera sexual. Então, esses falsos pregadores estavam promovendo, verso 19 do capítulo 2 de 2 Pedro, uma liberdade, que na verdade era uma liberdade para pecar. E o pior, com a falsa convicção de que a relação deles com Deus em nada estava sendo prejudicada. Tá? Em nada estava sendo prejudicada. Isso se encaixa com a licenciosidade dos falsos pregadores, amplamente atestado em 2 Pedro. Olha o que ele diz, capítulo 2, verso 1 ao verso 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E muitos seguirão suas práticas libertinas, era a característica dos falsos pregadores. Outra passagem, 2 Pedro, capítulo 2, versos 18 e 19. Proferindo palavras jactanciosas, de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens. Então, esse era um problema daquela época. Tá? Como que eles estavam deturpando as doutrinas de Paulo? Pregando uma liberdade que era uma liberdade para se manter no pecado. Então, Pedro denunciou esses falsos pregadores de estarem deturpando os escritos paulinos, como também as demais escrituras, e ele faz isso reconhecendo a inspiração divina sobre a qual se encontrava. Segundo, como diz o verso 15, a sabedoria que lhe foi dada, voz passiva. Paulo não obteve, ele explora isso em Gálatas capítulo 2, ele não obteve essa sabedoria na ciência dos homens, mas o próprio Cristo a revelou para ele. Então, essa sabedoria foi dada para ele. Está se referindo à sabedoria de Cristo, tá? Como um dom do Espírito Santo para falar da parte de Deus. Olha o que diz no capítulo 1, versos 20 a 21, palavras do apóstolo Pedro na sua segunda epístola. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se Pedro está reconhecendo os escritos do apóstolo Paulo na mesma autoridade das demais escrituras, ele está reconhecendo que Paulo estava sob inspiração divina do Espírito Santo. O próprio Paulo tinha essa consciência, se considerarmos as afirmações que fez em suas epístolas, de que o Espírito o estava guiando no estabelecimento de doutrinas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 40. Fazendo as seguintes referências várias vezes, ele diz: pela graça que me foi dada, digo. Essa graça, ele está se referindo ao quê? A essa sabedoria que ele recebeu lá do alto. Então, por causa dessa graça que me foi dada, eu digo a vocês, Romanos 12, 3, 1 Coríntios 3, 10, Gálatas 2, 9, Efésios 3, 2 e 7 a 8. O próprio Paulo tinha essa consciência de que ele estava sob inspiração. Em terceiro e em penúltimo lugar, o apóstolo Pedro diz no verso 17, para que os crentes, a igreja, se prevenisse com base na confiança das Escrituras. Vamos ler o que diz o texto, verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. E aqui, numa linguagem afetuosa, pela quarta vez neste capítulo, Pedro se refere a esses crentes como sendo amados. E conclui com uma palavra de advertência, é o que nós lemos aqui no verso 17, acautelai-vos, e uma palavra de encorajamento, verso 18. Ambas são baseadas em um pressuposto que se encontra no verso 17. Prevenidos como estáis. Vocês já estão informados dessas verdades, pois tinham sido ensinados por Paulo,
tinham sido ensinados por Pedro em sua primeira epístola, e a epístola está aí para verificarmos isso também, e agora, na segunda epístola, aqueles crentes estão sendo lembrados das verdades a que foram expostos. E todas essas passagens, capítulo 1, 12 a 13, capítulo 1, verso 15, capítulo 3, verso 1, verso 2, verso 15, verso 17, são referências que indicam Pedro dizendo, olha, para fazê-los lembrar, para fazê-los recordar, para que guardem essa palavra. Pedro está reforçando a necessidade dos crentes lembrarem, não é que faltava conhecimento para a igreja, mas faltava firmeza. Aliás, é isso que ele diz no final do verso 17. Para quê? Para não se descair da vossa própria firmeza. Eles tinham sido firmados, na verdade, mas estavam cambaleando, porque estavam dando ouvidos a falsos pregadores que estavam deturpando as Escrituras. O verbo prevenir aqui é tradução da palavra grega prognosko. Já ouviu falar essa palavra? Essa palavra prevenir é a palavra grega prognosko, da qual vem a palavra portuguesa prognóstico. Tá? Então, quando um prognóstico médico é feito, o paciente ele pode se preparar melhor para o que está por vir. Então, quando um médico diz, se continuar se alimentando mal, sofrerá sérios problemas cardíacos, o paciente, sabendo os resultados de antemão, o que ele pode fazer? Ele pode mudar os seus hábitos para não sofrer depois. Isso é um prognóstico. Olha, diante desse diagnóstico, existe um prognóstico. O que você deve fazer a partir do diagnóstico? Tá? É nesse sentido que Pedro advertiu. Esse é o prognóstico de Pedro. Acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Essa é a prevenção, é o prognóstico de Pedro para a igreja. Se os crentes não forem cuidadosos, como que a igreja deixa de ser cuidadosa? Quando ela começa a subestimar a influência de falsos pregadores nos seus dias. Ah, deixa. Ah, não, a intenção dele não foi essa. E aí vai, sabe, tolerando o erro doutrinário dentro da igreja. Não são voluntários, eles estão fazendo o que eles podem. Não, eles não tiveram nenhum preparo bíblico. Então, meus irmãos, que busquem preparo, mas não deixem, não aceitem que o erro seja propagado. E nós temos que desenvolver o temor de que não estamos lidando com qualquer coisa, estamos lidando com a palavra de Deus, estamos lidando com a igreja que foi resgatada pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos lidando com o destino eterno das pessoas, e isso não pode ser tratado, banalizado, isso não pode ser menosprezado, isso não pode ser subestimado, é preciso haver responsabilidade no trato da igreja, no trato do ensino da palavra de Deus, no uso da música dentro das igrejas e tudo que se faz em classe escola dominical, em pequenos grupos, em conversas. A palavra de Deus tem que ser clara e firmemente ensinada. E é com base na palavra de Deus que nós temos que ter a capacidade de discernir o erro e não tolerá-lo. Tá? Então, se os crentes não forem cuidadosos, subestimando a influência de falsos pregadores, podem ser levados pelo erro destes insubordinados. E a palavra grega aqui permite a tradução de aqueles que não estão sujeitos à lei. Eles não aceitam nenhuma autoridade. Eles resistem a todos os governos. É isso que nós lemos no capítulo 2, verso 8. Ele diz... Verso 8 não, verso... Cadê? 2 Pedro... Verso 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Tá? Eles não aceitam se colocar debaixo da autoridade de ninguém. Eles são pastores de si mesmos. Eles seguem suas próprias ideias, eles montam seus próprios núcleos de trabalho, e eles não prestam contas para ninguém, eles são meio que pequenos ditadores que exercem domínio sobre o rebanho de Deus. Então, se os crentes não forem cuidadosos, subestimando a influência de falsos pregadores, podem sim ser levados pelo erro desses insubordinados. Quem segue tais pessoas corre o risco de cair
progressivamente da sua condição na graça, se desligando de Cristo, o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 4. Cair aqui na linguagem de Paulo é se desligar de Cristo, ou abandonar a comunhão com o Senhor, deixar a comunhão com o Senhor. Aos verdadeiramente regenerados, não significa perda da salvação, porque Pedro está falando com o crente, tá? Os regenerados, eles não perdem a salvação. Nós não podemos desfazer a obra eficaz com efeitos eternos que foi garantida pela pessoa de Jesus na cruz e na sua ressurreição. Então, o crente não perde a salvação, mas ele pode perder o seu testemunho, ele pode esfriar-se no Espírito Santo, descaindo da vossa própria firmeza, como advertido no verso 2. Como que um crente cai? Ele cai da sua firmeza. Verso 2 do capítulo 2, quando eles seguem as práticas libertinas de falsos pregadores, infamando o caminho da verdade. Então, crentes podem dar mau testemunho, crentes podem andar contrariando o ensino das Escrituras e desonrando o nome de Jesus que um dia professou com seus lábios. Último ponto, verso 18, nesse tema geral e último de Pedro nessa epístola, sobre a necessidade de confiar nas Escrituras, ele reforça a necessidade de também crescer na graça e no conhecimento de Cristo, que vem das Escrituras, tá? Como fonte deste conhecimento. Cresçam nas Escrituras. Verso 18 diz: antes, ao invés de vocês caírem da vossa própria firmeza, ao invés de vocês se tornarem inseguros, ao invés de vocês se tornarem pessoas cheias de dúvidas, ao invés de vocês se tornarem pessoas vulneráveis aos erros desses insubordinados, ele diz no verso 18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Final do verso 18, a parte A. Crescer na graça não é uma experiência subjetiva da salvação, mas objetiva e fundamentada no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verbo crescer aqui, ele está no imperativo presente, o que significa dizer o quê? Continuar crescendo, é um crescimento contínuo, até quando Cristo vier, o nosso destino e a nossa experiência objetiva é de buscar esse crescimento, esse amadurecimento, essa correção do nosso procedimento e piedade, é de sermos diligentes na nossa santificação, e sermos assim diligentes em relação a essa espera da vinda de Jesus Cristo. Isso é crescimento, amadurecimento. Os crentes devem crescer na graça, ou seja, na esfera dos privilégios imerecidos de Deus, mas também na esfera de suas responsabilidades morais, assim como exemplificados no capítulo 1, versos 5 ao verso 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então, existe uma responsabilidade moral que deve ser admitida publicamente por aqueles que estão sendo alvos dos imerecidos favores de Deus. Nós devemos crescer, obviamente, na nossa relação com o Senhor, e essa relação é sustentada pela graça de Deus, e à medida que nós crescemos nessa relação com Deus, Pedro mostra que precisamos também crescer na direção do nosso próximo. E aí o capítulo 1, verso 5, verso 7, mostra como deve ser este crescimento. E este processo de crescimento começa pelo conhecimento de Cristo na conversão, capítulo 2, verso 2, e continua rumo à entrada do seu reino eterno. Nós estamos caminhando para o céu, e é neste caminho que nós vamos crescendo em santificação. As últimas palavras de Pedro, final do verso 18, ele diz: a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Essas últimas palavras constituem uma belíssima doxologia. Aquele que é o nosso Senhor, também é o nosso Salvador, digno de receber exclusiva glória. Ele diz: a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A ele quem? Está apresentado no verso 18, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao soberano juiz, que virá julgar todos os inimigos, homens e anjos,
assim também os céus e a terra. Ao Redentor dos crentes, que se entregou à morte em seu lugar, para apresentá-los a si mesmo, igreja santa e sem defeito. A Ele seja exclusiva glória, desde agora e para sempre. Desde sua morte expiatória na cruz, passando por toda a história da igreja, até os dias presentes, e por toda a eternidade, seja conferida a glória que pertence somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Eu quero terminar fazendo aqui apenas uma leitura com os irmãos daquilo que diz na pergunta 52ª do Catecismo de Heidelberg, de 1563. A pergunta é: que consolo traz a você a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos? Resposta: que em toda miséria e perseguição espero de cabeça erguida o juiz que vem do céu, a saber, o Cristo que antes se apresentou em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim toda a maldição. Ele lançará na condenação eterna todos os seus e meus inimigos, mas ele me levará para si mesmo com todos os eleitos na alegria e glória celestiais. Amém, igreja? Que maravilha. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas promessas que a Tua palavra nos traz ao coração, como alento nesses dias, ó Deus, de aflições. Obrigado pelas Tuas palavras que nos fortalecem a fé para resistirmos aos insubordinados que andam no erro. Nós suplicamos ao Senhor pela Tua assistência, assim como o Teu Filho ensinou os discípulos a orar, pedindo que o Senhor não nos deixes cair em tentação. Porque, Senhor, carregamos uma natureza corrompida pelo pecado. E, sinceramente, não são poucas as vezes que nós percebemos a inclinação para o mal, para o pecado, para aquilo que ofende a Tua santidade. E o pior, Senhor, é que muitas vezes temos prazer no pecado. E nós pedimos ao Senhor que nos santifique. Santifique nossa mente, santifique, Senhor, as nossas palavras que saem da nossa boca, santifique os nossos desejos, as nossas emoções, e agarra-nos, ó Deus, com força, e não nos deixe fugir da Tua presença, Pai. Por mais que queiramos, em muitos momentos, experimentar os prazeres enganosos e falaciosos do pecado, não nos deixe, Senhor, não nos abandone, ó Pai. Não encolha a Tua mão para nos abençoar. Somos o Teu povo e queremos andar na Tua presença. Que a Tua palavra, que é poderosa para a salvação, seja também poderosa para a nossa santificação, assim como o Teu Filho orou pelos discípulos naqueles dias e por aqueles que haveriam de crer no nome dEle. Aqui estamos na Tua presença por causa dEle, Senhor, e oramos pedindo que o Senhor nos fortaleça, a fim de resistirmos às águas agitadas deste mundo e permanecermos firmes rumo aos novos céus e nova terra que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.